Bem-vindos ao primeiro episódio da ADEN, ADEN Talks, uma iniciativa da ADEN, da Agência para a Energia. O meu nome é Paulo Nogueira. Hoje o tema é a indústria verde e os caminhos para a sustentabilidade e hoje tenho um ilustre convidado, Jorge Borges de Araújo, presidente da APES, que é a Associação Portuguesa das Empresas de Energia. E Jorge, para nós conhecermos aqui um bocadinho a sua história, como é que chegou à APES, o caminho para a indústria, para a transição energética, desde já gostaríamos de ouvir aqui um bocadinho o seu percurso. Muito bem, muito boa tarde, Paulo, obrigado à ADEN pelo convite e felicitar este primeiro podcast associado à ADEN Talks, portanto, um obrigado. Partilhando aqui um bocadinho da minha experiência profissional, digamos assim, eu comecei com a área de energia ainda no final dos anos 90, em 97, 98, ainda ligado a algo fóssil, na altura a implementação do gás natural em Portugal, e estava na altura no ISQ, no Instituto de Saúde e Qualidade, a trabalhar. E, portanto, nessa altura comecei a desenvolver uma série de atividades relacionadas com a inspeção de redes de gás e, ao mesmo tempo, também uma área muito próxima de mim, em particular, que gosto também bastante, que é a área da formação profissional. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque cada vez mais é importante que a formação das pessoas e dos técnicos seja uma coisa para a vida e, portanto, comece desde cedo e continue sempre até ao final de vida profissional da pessoa. Nessa altura era necessário muita formação porque não havia técnicos para desenvolver as instalações que eram necessárias e, portanto, foi uma das atividades que desenvolvi. A dada altura, já nos inícios dos anos 2000, passei para a área da eficiência energética também, portanto, começamos a desenvolver ainda no ISQ, portanto, um conjunto de atividades. Inclusive é um centro de formação especializado só para a área da eficiência energética, já em 2006, 2007, no norte do país, em Vila Nova de Gaia. E desenvolvi também uma série de atividades relacionadas com pós-graduações na área da energia para formar os técnicos e engenheiros que saíam das universidades, já a pensar também um bocadinho nesta vertente da eficiência energética. No ISQ já estávamos a desenvolver através também de uma série de legislação que entretanto foi saindo, associada à parte de eficiência energética, renováveis, e portanto começou-se a trabalhar muito do ponto de vista técnico nesta vertente da eficiência energética. Em 2010, 2011, quando a dada altura o governo português, o Estado, resolve dar início a um programa para a eficiência energética do Estado, na altura o EcoAP, juntaram-se um conjunto de empresas que estavam já no mercado, grandes, pequenas, médias empresas, e fundaram a associação porque acharam que era importante, de alguma maneira, criar condições junto da própria tutela para perceber de que forma que a legislação iria ser feita, de que forma que a vertente técnica regulamentar iria ser produzida e dar o nosso contributo, uma vez que já estávamos a trabalhar nessa área. E a partir daí, portanto, isto em 2011 foi formada a APES, eu participei ativamente na altura enquanto vice-presidente e depois em 2014 passei a presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Serviços de Energia, que desde sempre acompanhou todos estes processos de tentar perceber melhor o mercado, como incentivar as empresas a aderirem aos programas de eficiência energética renováveis, portanto toda a vertente associada à melhoria do consumo, à melhoria da eficiência dos consumos das empresas, muito focado nas empresas, numa fase inicial. E, portanto, o percurso foi um bocadinho nessa vertente. Em 2012, fiz uma empresa, aliás, voltando atrás um bocadinho, dentro do ISQ formei uma empresa e, portanto, fui diretor-geral do ISQ Energia dentro de 2009 e 2012. E depois, em 2012, acabei por estar noutra empresa, onde estou ainda hoje, que é SmartPot, uma empresa ligada também à vertente da eficiência energética, das renováveis, e também de uma vertente que vamos falar aqui certamente tem a ver com a digitalização e que é uma vertente cada vez mais importante. Eu, enquanto a APES, as empresas que se juntaram, temos uma série de empresas que são diretamente empresas de serviços de energia, portanto, na prática, registadas no âmbito da Direção-Geral de Energia enquanto tal, mas também temos outras empresas que, de alguma forma, contribuem para esta vertente, sejam fornecedores, sejam financiadores. Portanto, temos desde bancos, sociedades de advogados ou até empresas que fornecem produtos e outros serviços no âmbito desta grande área que acaba por ser eficiência energética e renováveis do ponto de vista do consumo. Ou seja, nós, enquanto empresa, enquanto associação, olhamos para as vertentes da energia do ponto de vista do consumo, como é que à partida se reduz o consumo, se produz
nas empresas algo com mais sustentabilidade e com mais rentabilidade quando utilizam energia. Ok. Eu lembro-me perfeitamente na altura quando saíram os primeiros contratos de eficiência energética, o Jorge corrige-me já, eram muito associados à iluminação pública. Eu lembro-me que a administração pública queria reduzir a sua fatura de energia, que na altura o IVA tinha alterado. Sim. Houve ali umas alterações significativas que elevou bastante a fatura dos municípios. Uhum. E eu lembro-me que foi uma luta. Foi uma luta, nós também participamos ativamente até em alguma parte da regulamentação, a tentar garantir que fosse mais facilitada a sua leitura, interpretação e a forma de fazer os contratos. Nunca chegamos bem a consensos relativamente a esse ponto, mas o que é certo é que foram feitos e, portanto, houve muitos contratos que no âmbito da iluminação pública que foram feitos, e ainda bem, porque claramente no que diz respeito aos municípios é o principal consumidor de energia e, portanto, havia que ser feito alguma coisa, foi feito durante vários anos. Agora era necessário fazer tudo o resto, portanto, não ficar só na vertente da iluminação pública. E, portanto, esse é um desafio que ainda tem o Estado de uma forma geral, seja ao nível do Estado central, ao nível dos municípios, que tem ainda muito a fazer ao nível de todos os equipamentos que detêm. Deixe-me dizer que já tem sido feito muita coisa, e que é bom. Seja por via de programas financiados, seja por via das empresas de serviço de energia. Por via das empresas de serviço de energia, se calhar, o exemplo mais utilizado, efetivamente, tem sido a iluminação pública. Claro, porque se nós olharmos para os edifícios da administração pública, temos o caso das piscinas, temos outros casos de grandes consumidores que realmente podem utilizar estes contratos para a redução da sua fatura, e acho que é fundamental. Sim. Em relação, já falando da área empresarial, sim, claro que não falamos de iluminação pública, estamos a falar de outro tipo de medidas de eficiência energética que reduzam. E o Jorge pode nos dar aqui alguns dos exemplos de empresas que tenham utilizado estes contratos e como é que elas veem, digamos assim, ao longo do tempo, a sua perspectiva em termos de redução da sua fatura de energia? Sim, eu se calhar, fazendo agora um paralelo com a minha experiência também, eu recordo-me que há uns anos atrás, isto em 2010, 2011, quando estava a fazer toda esta alteração, quando muitas vezes até como a PES, fazer apresentações a uma série de empresas que estavam a querer perceber melhor o que é que se podia fazer no âmbito da eficiência energética, diria-se que fazíamos sempre uma perspectiva de que os contratos que nós elaborávamos era sempre uma perspectiva de reduzir o consumo, e que o próprio contrato, ou seja, essa redução de consumo pagava a poupança que era feita, pagava efetivamente o investimento. E ainda para mais, havia um rendimento positivo, ou seja, havia lucro neste processo para a empresa e, obviamente, para a empresa, cliente e para as empresas de serviço de energia. Na prática, se reduzirmos no milhão 20%, de $1 milhão de consumo de energia anual, 20% representa 200 mil. Se eu tiver um investimento que anualmente me vai dar 150 mil euros de custo, estou a ganhar 50 mil euros, eu e cliente estou a ganhar 50 mil euros por ano no projeto que estou a fazer. Isto simplificando, obviamente que isto é mais complexo, mas simplificando, era basicamente isto que se falava. Naquela altura falava-se apenas e tão só do ponto de vista desta rentabilidade. E recordo-me, eu costumo dizer isto algumas vezes, recordo-me que na altura, quando começava a entrar na sustentabilidade, na redução do CO2, das emissões, e portanto também era importante essa via, pensar-se que não era só uma questão da redução dos consumos, a plateia começava a adormecer. Normalmente era o que acontecia. Hoje as questões não são assim. Hoje é tão importante, isto para ir a outro ponto associado àquilo que estava também no âmbito e no título do podcast, associado também a um bocado à indústria e às empresas, que é, na prática, hoje é tão importante aquilo que se vai reduzir em termos de consumo como aquilo que se está a fazer do ponto de vista da redução de emissões e da sustentabilidade. Por várias razões. Seja por uma questão legal, essa é uma delas, mas não é a primeira, provavelmente. Começa a ser cada vez mais a obrigação contratual que as empresas têm com o seu cliente. Que são normalmente outras indústrias, ou são normalmente marcas, ou são normalmente outro tipo de empresas com alguma dimensão, que vão exigir que, para que aquele fornecedor possa fornecer, para além de ter um programa associado à eficiência, tem um programa associado a que tudo tem que ver com a sustentabilidade e o que é que estão a fazer no âmbito da sustentabilidade, e para ser possível de rastrear nos seus produtos aquilo que está efetivamente a incorporar do ponto de vista da redução de emissões, de haver um rastreio que seja possível para uma determinada marca até
de alguma maneira, do ponto de vista até do marketing, traduzir e distribuir essa informação aos seus clientes. Começa a ser uma obrigação, digamos assim. Estamos a falar um bocadinho também dos relatórios de ESG, não é? Sim. Que é um bocado que as empresas vão hoje em dia ser obrigadas a reportar, digamos assim, os indicadores, como é que elas estão a tornar mais eficientes, e é fundamental, e aqui as empresas sem dúvida que têm um trabalho fundamental. Sim. Neste tempo, ou ao longo deste tempo, temos visto, digamos assim, muito o tema da eletrificação. Uhum. Tem-se deixado um bocadinho para trás aqui o tema do gás, porque o objetivo é nós reduzirmos a nossa dependência energética associada aos consumos fósseis, e bem, nesta transição energética, mas realmente a descarbonização também não é possível completa, digamos assim, em determinados setores de atividade. Estamos a falar, por exemplo, da cerâmica, estamos a falar possivelmente das cimenteiras, em que eliminar por completo o tema do gás é bastante complexo, correto? Sim. Há algumas soluções que já existem, alguma eletrificação mesmo a esse nível, mas obviamente com limitações, e portanto aí será necessário utilizar-se outras alternativas. O caso está obviamente também em fase de grande alavancagem, que é a questão do hidrogênio, e a questão de alguns biogás ou biocombustível, que na prática também começa a fazer e a ser um tema bastante importante para se conseguir alcançar esse objetivo. E para a indústria, há indústrias que realmente sem essas alternativas dificilmente conseguem atingir depois aquilo que à partida são os objetivos e os indicadores que todos nós, sejam as indústrias, sejam nós de uma forma geral, em termos de país, em termos daquilo que são as nossas metas também, conseguirmos atingir. Mas o caminho está a ser traçado. Eu recordo-me, a propósito da questão também do hidrogênio, que me parece que há de ser uma questão de tempo, até se termos algumas soluções que sejam economicamente mais viáveis do que são hoje. Não quer dizer que a tecnologia não exista, ela é viável em algumas situações, mas recordo-me, por exemplo, quando estávamos, agora voltando aqui ao meu início, quando estávamos a falar do gás natural, inicialmente quando se falava de uma unidade autónoma de gás natural liquefeito, falava-se ao nível de uma cidade. Portanto, só era possível termos, e viavelmente, era economicamente viável uma unidade autónoma de gás natural liquefeito para uma cidade. Hoje em dia isto pode ser colocado num hotel. Portanto, a tecnologia evoluiu de tal maneira que já era viável utilizar-se a mesma tecnologia para uma coisa muito mais pequena e, portanto, utilizar ao nível de um hotel e provavelmente com ganhos de eficiência bastante grandes do ponto de vista, obviamente estamos aqui a falar não de redução de emissões, mas estamos aqui a falar, obviamente, do ponto de vista financeiro e puramente de rentabilidade, de utilizar melhor, digamos assim, a base do investimento que se vai fazer neste tipo de tecnologias, que me parece que seja o que vai acontecer também um bocadinho ao nível do hidrogênio. A tecnologia está aí, ela vai ser testada, vai ser colocada no mercado e, portanto, é uma das vertentes que certamente no futuro, não sei se muito próximo, mas no futuro próximo há de estar aí presente também para fazer esse efeito. Realmente é verdade, porque é um dos temas que se tem muito assistido. Sim. Digamos assim, na arte pública, principalmente, a falar sobre os projetos de hidrogênio, quando é que eles avançam, muitos não têm viabilidade, depois se tiverem viabilidade, como é que eles são implementados, tem que haver o transporte, tem que haver rede, mas realmente houve algo que também se alterou bastante nestes últimos anos, digamos assim, que estamos a falar da instalação dos sistemas solares fotovoltaicos, e as empresas têm realmente aderido a esta tecnologia, até porque principalmente agora, de acordo com a legislação atualmente em vigor, é permitida a constituição das comunidades de energia e os autoconsumos coletivos, onde as empresas podem partilhar entre si a energia. Sim. Vocês aqui na APES, digamos assim, veem isto como uma oportunidade aqui das empresas colaborarem entre elas, porque muitas vezes cada empresa concorre entre si, ou tem o seu produto e tem o seu mercado, mas aqui surge uma oportunidade realmente delas alinharem estas sinergias, digamos assim, para, no geral, digamos assim, reduzirem ambas a fatura de energia. Como é que vê esta oportunidade aqui da ZES, digamos assim, na implementação destes projetos de partilha de energia? Deixa-me começar, se calhar, por dar nota de que realmente as ZES também são as empresas que estão a levar aquilo que é o autoconsumo, ou seja, se voltarmos um bocadinho atrás, inicialmente o fotovoltaico, quando apareceu, era um negócio meramente financeiro, portanto as empresas colocavam os sistemas fotovoltaicos nos seus telhados e vendiam energia à rede. E a dada altura, isto em 2014 e 2015, é que se começou a alterar esse pressuposto para o autoconsumo. E, portanto, começou tudo pelo autoconsumo, o que alterou significativamente aquilo que era o fornecimento de energia de uma forma geral. Hoje em dia, até àquela altura, havia uma fatura de energia que era apenas aquela que se consumia e vinha tudo de um determinado comercializador. Hoje,
As empresas de serviço de energia também podem fazer contratos diretos com estas empresas, fornecendo a energia através dos sistemas fotovoltaicos que investem neles, e a energia é fornecida de forma mais barata, utilizando o fotovoltaico que está em cima do telhado dessa empresa. E, portanto, isso teve um boom em Portugal, particularmente quando houve a alteração do preço da energia, isto em 2021, 2022, toda a gente se recorda o boom que houve na fatura de energia, e, portanto, as empresas tinham que fazer rapidamente alguma coisa e rapidamente fizeram instalações fotovoltaicas. Só para termos aqui uma ideia do que eu estou aqui a dizer, é que até 2021, em 2022 fez-se quase praticamente a mesma coisa, do ponto de vista de potência instalada, para autoconsumo, do que aquilo que tinha sido feito até 2021, desde 2007 a 2021 em Portugal, porque isto quer dizer que houve aí um investimento muito grande. Quando as empresas ficam aflitas, obviamente que têm que fazer as suas alternativas, a alternativa naquele momento era exatamente esta. E, portanto, voltando à sua pergunta, é evidente que para nós é perfeitamente natural, já que estamos neste negócio também, para além de tudo que é a eficiência energética, que é outra coisa que não é o fotovoltaico, a eficiência energética pode ser um bocado pensado em eficiência se estivermos a pensar num país, enfim. Mas na prática estamos a falar de uma alteração do vetor de energia. Na prática o consumo não altera se eu puser fotovoltaico dentro da indústria. Isto não há nenhuma alteração. É mais verde, certo, está bem, mas não é uma redução de consumos. De qualquer forma, olhando para aquilo que podem ser o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia, houve durante um período, e ainda está um bocadinho limitado, tem a ver com a forma, a legislação até está bem elaborada, precisa de regulamentação mais estruturada, provavelmente, mas depois, na prática, é difícil fazer-se o licenciamento de um projeto. Houve projetos que inicialmente demoraram anos para serem validados e, portanto, o negócio não se coaduna com este tipo de situações e, portanto, é difícil. Tendencialmente, houve algumas empresas, nós temos empresas associadas da APES que se dedicam também exclusivamente, não exclusivamente, mas também a este tema. São as maiores, talvez, que estão também no mercado. E, portanto, tiveram, obviamente, algumas dificuldades. Hoje ela é mais fácil, mas eu acho que ainda tem que ser mais aberta, digamos assim. A tecnologia existe. A digitalização hoje é um tema absolutamente crítico também para estas vertentes. E não há dúvida que é uma vantagem, porque se eu tenho uma instalação industrial, tenho um consumo bastante grande e que tenho espaço para produzir a minha própria energia dentro da própria instalação, no telhado da instalação. E em alguns momentos tenho excesso de produção, porque não, em vez de estar a mandar diretamente para a rede, enviá-lo para os vizinhos. Claro que isto fisicamente não é assim, mas independentemente disso, é a forma de ver aquela quantidade de energia poder ser efetivamente passada para os vizinhos de lado e isto ser um negócio. Porque sendo um negócio, tudo se torna mais fácil, tudo mais facilmente se alcança do ponto de vista dos indicadores que precisamos, das metas que precisamos atingir. E este é efetivamente um negócio que pode ser muito melhorado. Na prática, existem constrangimentos ainda ao nível digital e ao nível das comunidades como elas estão constituídas. Não é do ponto de vista legal, é do ponto de vista da execução, ou seja, depois na prática como é que as coisas funcionam. E aqui é preciso haver mais flexibilidade do ponto de vista das relações entre as redes, a Direção-Geral de Energia e as empresas que estão a gerir as entidades gestoras do autoconsumo coletivo, por exemplo, para poderem agilizar melhor a forma como estes fluxos vão funcionar. Eu julgo que isto é uma coisa simples. Quando digo que é simples, porque digitalmente tudo é muito mais simples hoje do que era há meia dúzia de anos atrás, e portanto, por essa via não haverá grandes constrangimentos. É uma questão de criar formas de simplificar estes processos do autoconsumo coletivo e das comunidades de energia, que me parece tanto ao nível autárquico, por exemplo, que também é uma solução interessante, como ao nível das empresas. Estamos a falar das indústrias, e é evidente, entre indústrias e particulares, tudo isto é interessante e funciona noutros países, porque é que não há de funcionar em pleno também em Portugal? Não estamos a inventar a roda, ela já está inventada, é só ir buscar as melhores formas que existem noutros países. Boas práticas, não é? Digamos assim, partilhar o conhecimento entre elas, não é? Sim. Mas realmente o Jorge tocou aqui num ponto que é bastante interessante, que é a digitalização. Porque realmente nós antigamente falávamos na energia do eletrão, hoje em dia falamos na energia, na digitalização, que é realmente o que é que isso representa e que indicadores é que nós conseguimos tirar com a informação
e com os sistemas de software, digamos assim, que permitem toda esta panóplia de partilha, digamos assim, e interligação entre todos os sistemas que gerem uma indústria. E aqui fala-se muito também no tema dos gêmeos digitais, de como é que os dados na hora conseguem ter depois uma reação no momento e tomar a tomada de decisão mais apropriada. Aqui pode-nos explicar aqui um bocadinho o que é que as empresas neste âmbito estão a fazer aqui? Sim, bem, muita coisa que não dá a calcular, mas efetivamente a área, vamos começar por um tema que é a energia é algo que deve ser gerida, uma utilidade como outra qualquer dentro de uma empresa. E portanto, se não houver forma de quantificar, controlar e agir sobre aquilo que entretanto são alguns indicadores que se pretende atingir, se isto não existir, é difícil gerir o que quer que seja e, portanto, não se faz nada. Portanto, o que aconteceu nos últimos anos, em particular mais nos últimos anos, foi uma aposta também de algumas indústrias, e que algumas ainda estão a fazê-lo, que é, efetivamente, pensar que tem que gerir energia. E gerir energia tem que ter um sistema digital, na prática, para saber o que é que está a acontecer, onde, como, o que é que quantificar aquilo que está a acontecer. Isto passa por uma primeira fase de ter, efetivamente, medidores, algum software que recolha essa informação, e depois hoje com os sistemas que entretanto vão aparecendo, tanto ao nível das twins, dos gêmeos, ou através de inteligência artificial, ou enfim, há um conjunto de sistemas que podemos acrescentar e juntar um sistema de gestão de energia, um sistema de gestão de produção. Enfim, no âmbito de uma digitalização, tudo tem a ver com os sistemas industriais. A energia há de ser também aqui um dos temas, e cada vez mais estão interligados com tudo que tem a ver com a gestão geral e global da empresa. E portanto, o que está a acontecer é as empresas começarem por aqui e a partir daí, depois de saberem o que está a acontecer, terem dados, porque é muito importante para sistemas digitais de última geração, digamos assim, ao nível da inteligência artificial ou com gêmeos, ter alguma informação com algum detalhe e com algum histórico. Esta é uma das vertentes. Já agora, uma das coisas que eu acabei por não dizer ao bocado, uma das coisas que eu lancei também em Portugal, foi uma das empresas que nasceu com uma das empresas que eu tive, dedicada exclusivamente à área da inteligência artificial para, por exemplo, a gestão de ativos renováveis, para as grandes renováveis e para as redes de distribuição. Portanto, é uma empresa que se dedica exclusivamente a isso, está em Portugal e funciona com todas as grandes empresas dessa área em Portugal, desde há uns anos para cá. Portanto, era impossível hoje gerir um sistema energético sem inteligência artificial. Claro. As pessoas às vezes não têm essa noção, mas uma REN, uma rede, enfim, qualquer empresa que produza uma grande renovável, parques eólicos, sem inteligência é difícil de gerir e não ter depois penalizações fortes se não tiver informação detalhada e atualizada. Nas indústrias é um bocado semelhante, portanto vamos ir para esses níveis, e cada vez mais as empresas industriais estão a utilizar sistemas digitais, algumas já com sistemas inteligentes, outros não, mas o caminho vai ser esse, e está a ser esse, e portanto a digitalização é absolutamente crítica. Deixe-me acrescentar aqui, a dada altura nós temos numa indústria sistemas fotovoltaicos, outros sistemas de produção de energia, até podemos ter baterias, que cada vez mais é outro dos temas que está a ser introduzido. Temos os consumos e temos que gerir isto tudo. E é preciso sistemas que o possam gerir para saber o que é que está a acontecer a qualquer momento. E portanto os sistemas digitais e a digitalização das empresas é hoje em dia algo absolutamente crítico. Mesmo para as empresas de serviço de energia, torna-se mais simples, e nós, muitas vezes somos nós que as levamos com os nossos contratos, porque nós temos que fazer contas no final do dia com os nossos clientes e dizer, bom, isto está a produzir X, conforme nós tínhamos previsto, e portanto a fatura que o senhor vai pagar hoje tem a ver com isto, e estamos dentro daquilo que tínhamos previsto, ou não, ou então somos penalizados, que as empresas de serviço de energia na prática garantem a performance que estão a promover, e portanto se não atingirmos, somos penalizados também por isso, e portanto é uma das vertentes, é a diferença entre ser uma empresa de serviço de energia ou não ser. E portanto a empresa de serviço de energia à partida estará também com essa lógica de garantir essa performance que está a sugerir. E portanto os sistemas digitais aqui são absolutamente críticos. E agora falando aqui um bocadinho do financiamento, porque realmente, como todos nós sabemos, existem muitos avisos para as empresas conseguirem reduzir a sua fatura de energia, mas também existe muita legislação, na verdade.
E como é que vê esses avisos e se havia aqui alguma possibilidade que medidas, digamos assim, que na sua opinião poderiam ser financiadas, porque nós vemos muitas medidas de eficiência como eficiência que o próprio Jorge disse que não era uma eficiência, mas que é trocarmos, digamos assim, a fonte de energia, como em termos dos painéis fotovoltaicos. Mas também existem muitas outras medidas que falamos há pouco, como o hidrogênio, como a biomassa, entre outras, não é? Digamos assim, cogeração. E realmente nas medidas que se têm financiado no âmbito do PRR, as empresas têm procurado esse financiamento. Uma das críticas que eu vejo muitas vezes é o tempo que se demora na aprovação, porque eu já ouvi a crítica que é, às vezes mais vale pedir ao banco do que estar-se à espera da aprovação desses fundos. O Jorge concorda com isto ou tem uma abordagem diferente nesses temas? Como é que vocês veem este tema aqui do financiamento? O financiamento, ao longo dos últimos anos, nós participamos já há algum tempo, até acompanhamos inicialmente o Programa Operacional SEUR, já tem alguma coisa, já são uns anos que se instalou, digamos, os programas operacionais de ajuda e financiar as empresas, os particulares, enfim, industriais, não industriais. Eu acho que há necessidade de fazer algumas alterações. Primeiro, há que perceber que há financiamentos que não são necessários. Se formos a pensar que quando há, por exemplo, teve agora recentemente a mudança de um quadro comunitário, se calhar as empresas ficam pura e simplesmente à espera que cheguem os subsídios para se fazer o que quer que seja. E isto às vezes pode demorar 2, 3, 4 anos e, portanto, estamos a falar de um tempo demasiado grande para as empresas ficarem paradas sem fazer qualquer tipo de investimento para reduzirem os seus consumos e reduzirem as suas emissões, o que põe em causa as nossas metas nacionais. Isso aconteceu no POCUR, aconteceu agora no Portugal 2020, esperemos que não aconteça no Portugal 2030, mas sempre que há mudanças de quadros comunitários isto acontece. E há alternativas. As empresas de serviço de energia são alternativas. Se formos a pensar no financiamento, obviamente nós não falamos do financiamento e damos à empresa, não é disso que se está a tratar, mas o financiamento é para um financiamento produtivo. Na prática, é um investimento que é feito em que a empresa automaticamente tem ganhos. E se isto for pensado muitas vezes nesse tempo, eu dou o exemplo de alguns sistemas fotovoltaicos que têm um payback, por exemplo, de 2 anos ou 3 anos, como aconteceu durante estes períodos do preço da energia enorme. Para que é que era necessário um financiamento? Pois. Não era necessário. E, portanto, as empresas faziam um contrato meia dúzia de anos e estava o assunto resolvido e a empresa automaticamente a reduzir consumos, a reduzir o custo com energia e, portanto, estava já a garantir essa vertente. Portanto, os financiamentos têm este problema, que é, por um lado, são burocráticos, demoram muito tempo, e tivemos outros problemas, que é, de repente, têm prazos muito curtos. As empresas de serviços de energia, muitas das vezes também trabalham estes clientes e fazem os seus projetos. Os projetos demoram tempo. E para sair um projeto financiado bom, o projeto técnico tem que ser bom. Porque se não for bom, o projeto financeiro não vai ser certamente alcançado. E, portanto, este tema é absolutamente também crítico. Ou seja, do meu ponto de vista, ou são programas que estão em contínuo em funcionamento, que é uma das formas de resolver o problema, ou aparecer de vez em 2 anos... Vou dar um exemplo. O Governo vem hoje à televisão dizer vêm 3 mil milhões de euros para a eficiência energética em Portugal. E, portanto, os seus industriais estejam atentos porque isto vai acontecer. E eles estão atentos e 3 anos depois é que acontece. O que é que aconteceu nestes 3 anos? Nada. Ninguém investiu em coisa nenhuma. Portanto, é um erro, do meu ponto de vista, fazer esse tipo de coisa. Devia ser uma coisa mais... E apostar naquilo que é absolutamente fundamental. Nós falamos aqui muito de baterias, que é uma coisa que está a acontecer, fotovoltaico, mas esquecemos de falar de bombas de calor, de alterações de caldeiras mais eficientes. A eficiência, na prática, o que estamos a falar de eficiência é alterar os equipamentos produtivos para equipamentos mais recentes, eventualmente com melhores eficiências e, portanto, reduzir o consumo específico daquela empresa para determinado tipo de setores. É disso que está a falar em termos de eficiência. Portanto, é aí que nós intervimos. É muita coisa. Não falamos aqui de meia dúzia de intervenções, mas estamos a um nível global, desde a geração de vapor até a água. Faz parte cada vez mais deste tipo de contratos.
Jorge, para finalizarmos, que realmente os 30 minutos passaram a correr, se nos pudesse deixar aqui uma mensagem final sobre a importância da indústria verde para o futuro de Portugal, qual é que seria? Bem, eu acho que é absolutamente impensável não fazermos tudo o que tiver ao nosso alcance para pormos toda a nossa área empresarial mais verde do que é hoje. E, portanto, o que eu digo é que, para efeitos das empresas se manterem nos mercados atuais, e no mercado, sejam eles quais forem, têm necessariamente que pensar cada vez mais verde, cada vez mais sustentável, porque quem compra vão ser os nossos filhos, e esses estão cada vez mais atentos a quem vai ou não vai fazer investimentos nesta vertente da sustentabilidade. E, portanto, a ideia que eu digo é, não há outra via a não ser tornar-nos todos mais verdes e mais sustentáveis, porque sem isso provavelmente não temos como nos ficar ou como estarmos no mercado, e as empresas vão acabar por não deixar de existir. Jorge, em suma, o que é para si a transição energética? É um caminho que temos que fazer todos, com todos, e com vontade de o querer fazer. Jorge, foi um prazer. Estes 30 minutos passaram a correr neste primeiro episódio do ADN Talks e esperamos por si no próximo episódio.